Hoje tem um caminhãozinho de dinheiro aqui dentro. Vamos ver se eu recebo, né? Espero. Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, não tá tendo jogo do Vasco, mas a gente traz notícias. Sei que tem uma galera que fica ansiosa para ver escalação, jogo, mas a gente tem outros assuntos para tratar a respeito do Vasco também. Não só o futebol, e é por isso que eu tô aqui diariamente batendo esse papo com vocês. Vou pedir para você deixar o joinha e seguir o canal Vascaíno Cerrado, falar da minha parceira, 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Ontem fiz uma leitura perfeita de jogo do Mirassol, falei que ele ia ganhar, venceu, falei que ia ser um jogo de mais de um gol, saiu 3 gols na partida. Hoje tem Vila Nova e Botafogo São Paulo, é o contrário, na Série B também. Acho que é um jogo de poucos gols. O Botafogo de São Paulo tem o pior ataque da competição, se eu não me engano são 19 gols em 31 partidas, enquanto que o Vila Nova tem a melhor defesa. Então acredito em Vila Nova ou empate e também acredito em poucos gols, menos de 3,5 gols na partida. Vai ser por aí o desenho dessa partida. 1,65 estou pagando a vitória do Vila Nova, 3,34 no empate, 6,53 na vitória do Botafogo de São Paulo. O link, primeiro comentário fixado, abriu a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, eu vou começar falando de arbitragem, né? A gente viu aí que o Vasco, mais uma vez, foi prejudicado em um campeonato brasileiro por causa de arbitragem. E não foi só uma vez, nem duas, nem três. Foram vários erros de arbitragem de novo. Quando a gente caiu, tiveram vários erros de arbitragem. E agora, vários erros de arbitragem, de pênaltis não marcados, de jogador que era para ter sido expulso, no caso lá do Gilberto do Bahia, né? Que fez o pênalti e tinha amarelo, de pênaltis dado que não era para ter sido dado, de gol legal anulado, que foi o gol do Palmeiras. É toda sorte de sacanagem que acontece com o Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente tem que superar o time e a arbitragem, a CBF, que é uma vergonha, cara. É uma vergonha o que acontece no futebol brasileiro, e o Vasco não tem representatividade, né? Esse é o problema. O Vasco tem ninguém para chegar e botar o pau na mesa e não aceitar isso. Os dirigentes no Brasil, de uma maneira geral, são coniventes com toda a cachorrada que acontece no futebol brasileiro. O Leandro Pedro Voaden vai ser o juiz que vai apitar a partida entre Vasco e Fortaleza. Você vê, né? Eles colocam o Daronco, o Braulio, agora o Voaden, aquele Rodrigo de Alonso que sacaneou o Vasco no VAR. São os mesmos juízes, são as mesmas caras, sempre apitando jogos que são jogos de suma importância para o VAR. Aliás, todos os jogos do Campeonato Brasileiro são jogos importantes. O problema é a arbitragem, que sempre tá aí prejudicando o Vasco. E aí, o seu Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, faz aquele videozinho lá da CBF TV, junto com o Périx Bassol, aquele árbitro que garfou o Vasco já no Campeonato Brasileiro, 2 vezes com pênaltis não dados. Eles fazem aquele videozinho para ficar justificando os erros de arbitragem no fim de semana. Ele fez um, e olha só como é que esses caras são nojentos, né? Esse do jogo contra o São Paulo, como não houve, né, o gol, como o Vasco não houve uma perda por causa de um erro de arbitragem, esse ele assumiu, primeira vez que ele assume que foi um erro de arbitragem. Que aí o Léo tá com o braço com o movimento natural do corpo, o braço para baixo, e toma uma bolada no braço. Então ele faz aquele videozinho argumentando ali que o juiz errou, que o braço dele estava numa posição natural. Só que ele só fez isso, esse mau caráter, porque não houve prejuízo na partida. Porque eu duvido se esses canalhas, se esses mau caráter tinha feito esse vídeo assumindo que houve um erro de arbitragem contra o Vasco, se o São Paulo tivesse vencido com 1-0 com um gol de pênalti. Eu duvido. Fica bem claro aí, tanto que esses caras são prejudiciais ao futebol, ao Brasil, né? Então tá aí o árbitro Wilson Seneme, o ex-árbitro, chefe da comissão de arbitragem, assumindo que sim, erraram contra o Vasco.
quero só ver daqui para frente. E o prejuízo dos erros nos lances para trás, né? Isso aí nunca vou consertar, infelizmente. O chileno Medel, que eu falei que ele foi convocado pela seleção para fazer 2 jogos, um contra o Peru amanhã e o outro no dia 17 contra a Venezuela. Ele pode jogar no dia 18 contra o Fortaleza, para o Vasco. Por quê? Eu vou tentar te explicar. Porque ele está suspenso, ele está pendurado. Se ele tomar um cartão amarelo amanhã contra o Peru, ele não vai poder jogar, não vai poder enfrentar a Venezuela lá no dia 17. Então, se amanhã ele força um cartãozinho, ou ele toma um cartãozinho, ele pode pedir para a federação, ele tem moral, né, um jogador veterano, capitão da seleção, ele pode pedir uma liberação para ir para o Rio de Janeiro para jogar, já tendo visto que ele não vai ser aproveitado no jogo do dia 17, aí ele pode viajar para encarar no dia 18 o Fortaleza. Isso em caso dele tomar cartão e houver uma liberação. Então há uma possibilidade do Gary Medel jogar. A gente já não vai ter o Paulinho, aí tem o Gary Medel, aí tem as situações do Gabriel Dias, está se recuperando, volta também, vai ser opção. E quem mais? E o Rossi também que está lesionado, pode ser que ele volte no jogo contra o Fortaleza. Então tá aí. Seria um reforço importantíssimo, então vou torcer por Medel tomar cartão amarelo amanhã, com certeza, mas com certeza mesmo. Bom, estão dizendo que entrou os outros 36 milhões que faltavam do aporte da 777, estou ansioso aí para ver a comprovação desse dinheiro que entrou no Vasco e o que fizeram com o dinheiro dos recebíveis do Vasco, que não é pouca coisa não. Eu contei já várias vezes aqui, mais de 500 milhões de reais entrou no Vasco sem bloqueio judicial. Estou ansioso para ver explicações. Aí o Carlos Leão, que foi VP de Finanças do Vasco, ele fez uma publicação, né, falando isso, o Nicola falou do dinheiro que entrou, disse que existem 3 transfer ban. O Vasco está com 3 transfer ban. 3. Aí o ex-VP de Finanças do Vasco, Carlos Leão, fez uma publicação que eu concordo inteiramente com o que ele publicou. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Leão: o presidente eleito tem a obrigação, próximo, né? A obrigação de fazer uma auditoria no contrato da 777 e investigar o contrato da SAF. Maravilhoso esse texto. O presidente, por isso que eu apoio o presidente de oposição, seja ele quem for que entrar com esse objetivo. O presidente eleito tem a obrigação de fazer uma auditoria no contrato da 777 e investigar o contrato da SAF. Sinais não faltam de que algo não está de acordo com o que esperávamos e que podem acontecer situações muito ruins para o clube, fecha aspas, para o Carlos Leão. Isso é um depoimento de alguém preocupado, vendo tanto de indício de coisa ruim. Embora tenha um monte de YouTube e jornalistas que rebolam, mesmo com tanto indício de coisa ruim, fazem capas maravilhosas de os milhões entraram, dinheiro na conta, tudo certo. Só que lá na frente, quando a bomba estourar, esses são os mesmos que vão abrir vídeo para dizer, olha, a gente avisou lá atrás. Avisou porcaria nenhuma. Nenhum deles avisaram. Todos eles estão rebolando para o que está acontecendo. Então tá aí o Carlos Leão com essa publicação. E para finalizar, vou deixar aí o Jorge Salgado, que deu aquela entrevista para a Rede Globo, exclusiva, né? Onde falou que se arrependeu lá de ter vendido, que não teria vendido o controle do futebol do Vasco, assim, da maneira que vendeu, mas foi a única opção que teve, e um monte de outras coisas que a gente já debateu. Ele fala que tem um caminhão de dinheiro, um caminhãozinho de dinheiro em São Januário, no Vasco, e ele está esperando dele. Você vê como é que foi indecente a passagem pelo Jorge Salgado, né? Falta de compliance total, um cara que tem dinheiro para receber do Vasco, sendo presidente, vendendo o Vasco para receber o dinheiro dele. E ele deixa muito bem claro, estou esperando, estou fazendo um negócio com a 777, estamos entrando num acordo para eles me pagarem. Ele quer os milhões dele, que se lasque se atrasou o pagamento, se pagar fiado, ele nunca ia pedir aquela cláusula de subscrição para o Vasco ter as ações de volta. Ele quer o dinheiro dele. Ele quer os milhões dele. Então vou deixar aí para finalizar. Curte o vídeo, pega um saco de vômito, porque você vai ter que ter estômago para ouvir esse senhor falando.
Curte, segue o canal. Grande abraço e com Deus. Saudações vascaínas. Aí depois veio o meu mandato, eu ajudei também financeiramente. Hoje tem um caminhãozinho de dinheiro aqui dentro. Vamos ver se eu recebo, né? Espero. Sabia que esse primeiro dinheiro que entra aí no clube, o primeiro dinheiro é o primeiro jato de água no incêndio que você, com a mangueira lá, pá. Então entrou esse primeiro dinheiro, era para pagar muita coisa aí que devia, atrasado e tal. Agora a gente já está conversando, já estou conversando com eles, negociando com eles a maneira de receber o que eles me devem, né? Então, está fluindo essa conversa, não chegamos ao final ainda, mas eu acho que a gente chega, já a gente vai chegar a um entendimento aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo.